uma vez que loyalty, CRM, deve ser estratégico, é uma estratégia de negócio para gerar resultado de negócio, não tem uma área que toca, tá? Você usa uma palavra aqui bem importante que é filosofia. Então, assim, CRM, loyalty, fidelização, precisa fazer parte da filosofia da empresa, precisa fazer parte do mindset da empresa. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub. Esse que é o principal e maior canal sobre conteúdo, sobre marketing, vendas, serviços, sucesso do cliente e tecnologia. Aqui, toda semana, a gente produz e publica conteúdos de uma maneira totalmente gratuita para você ter sucesso na sua empresa. Hoje é mais um episódio do Hook Talks. O Hook Talks é uma série de episódios de entrevistas com executivos, gestores, líderes que estão no dia a dia das empresas, que estão lidando com processos, com pessoas, com desafios, com tecnologias. Então é um conteúdo muito rico, um conteúdo muito bacana. Eu espero que você goste desse episódio. Agora, antes de apresentar o nosso convidado e falar do tema, eu queria muito pedir para você deixar o seu like, curtir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos. Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas serão impactadas com esse conteúdo. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje é um tema muito legal, um tema muito diferente e muito importante para as empresas que querem crescer, né? Hoje nós vamos falar sobre estratégias de fidelização de clientes, ou loyalty. E para falar sobre esse tema com a gente, eu tenho um convidado muito especial. Ele é um parceiro, super amigo, conheço ele há muitos anos e também é São Paulino, então, como eu aqui, então acho que a gente tem uma liga, uma empatia muito boa. E hoje eu vou conversar com o Júlio Quaglia. O Júlio Quaglia é referência no segmento de loyalty, CEO de uma das principais empresas do setor, conhece muito sobre fidelização de clientes, sobre retenção, programas, e a ideia é conversar um pouquinho sobre isso, sobre estratégias, melhores práticas, aplicação de tecnologias, casos de sucesso. Então uma conversa muito boa, muito rica. Eu acho que a gente vai ter muito aprendizados aqui para compartilhar com vocês. Júlio, queria muito agradecer a sua participação. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, é um prazer ter você aqui comigo. Além de parceiro, somos amigos. Então, cara, queria agradecer e te dar um obrigado e bem-vindo ao Growth Hub. Tesório, obrigado. Gabi, Marina, Lelê, que estão aqui atrás das câmeras, obrigado pelo convite também. E acho que vai ser um bate-papo bem legal, um bate-papo bem interessante para a gente falar sobre loyalties. Só vou... Um começo muito legal já, tá? Só de você chamar de estratégias de fidelização, estratégia de loyalty, já começa com um baita pé direito. Que daí a gente tratar como estratégia já é muito legal, muito diferente do que normalmente a gente encontra no mercado. Então, só esse começo já é excepcional para a gente começar com o pé direito o papo aqui. Muito bom, muito bom. Eu tô animado, hein? Tô animado, tô ansioso. Galera, conteúdo super bom, então pega aí o caderninho para anotar. Acho que vamos ter aqui uma conversa muito, muito bacana. Mas vamos lá, acho que antes de falar dos primeiros temas, enfim, seguir aqui um pouco a nossa pauta, eu queria que você contasse para a nossa audiência quem que é o Júlio? Quem que é o Júlio Quaglia? Enfim, qual foi a sua trajetória para chegar a ser referência, né? Hoje você é referência no mercado de fidelização e retenção de clientes. Conta para a nossa galera de uma maneira resumida um pouquinho dessa trajetória. Legal. Vamos lá, pessoal. Eu estou há mais de 30 anos nesse mercado. Não chamava loyalty, não chamava CRM. Começou como marketing direto. A minha primeira experiência nesse segmento foi na Credit Card. Então, eu trabalhei bastante tempo como cliente, Credit Card, IBM, multicanal, que hoje é a NET, né, se transformou na NET depois. No ano 2000, eu comecei minha parte empreendedora. Eu abri uma empresa de um provedor de acesso gratuito, que era a Gratizum. A bolha estourou no ano 2000. Quando a bolha estourou, eu vim para o mercado de agências. Então, minha primeira experiência do lado de cá do balcão foi na RapData, na Rapcones. Eu fui presidente da RapData, que era a parte de database marketing na época da Rap. Fui um dos sócios fundadores da LTM, que hoje é a Vertem, que é uma das principais empresas do mercado de fidelização. Só dando um passo para trás. Como cliente, eu fui IBM também, não sei se eu falei isso, mas foi uma grande experiência lá na IBM. Fui Vertem, saí em 2016 e estou hoje na ValueNet, estou com algumas outras empresas como investidor, mas estou há
mais de 30 anos nesse mercado. Sou pai da Giovana, sou marido da Lu, padrasto do Gil, tutor da Galega, vou apresentar a Galega agora, então, mas esse é o Júlio, tá? E acho que é o que eu sei, de novo, você começou como estratégia, isso é muito bom, porque já direciona de uma forma bem diferente nosso papo, tá? E é o que eu sei fazer, é o que eu sei falar sobre. Muito bom, Júlio. Uma trajetória incrível, né? Então, por isso que você hoje é referência no assunto e muito legal. Gente, eu gosto muito desse assunto, falar sobre fidelização de clientes, né? Eu vim da escola Pepper Rogers, né, que criou o conceito de marketing one-to-one. Então, eu acho que a gente vai discutir bastante sobre o conceito e muito sobre prática, tá, Júlio? Então, acho que vai ser super legal. Eu queria começar, né, e aí falando para a nossa audiência, discutindo um pouco sobre o conceito de estratégia de fidelização ou loyalty, né? Eu acho que o mercado às vezes confunde ou simplifica, tá? O loyalty é simplesmente uma ferramenta de premiação, de bônus, recompensa, reconhecimento, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal, eu tenho uma visão mais abrangente de uma estratégia, como você bem falou, né, de fidelização e retenção de clientes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, ou seja, qual que é realmente o conceito, né, correto ou ideal de entendimento de uma estratégia de fidelização, loyalty e retenção de clientes. Julio. Legal. Assim, Tesório, primeiro, é muito natural quando a gente fala de loyalty, ou começar a falar de loyalty ou de fidelização, as pessoas pensarem em programa de pontos, né? Ou em programa de pontos, ou em premiação. Virou sinônimo, né? Virou sinônimo. A gente é um pouco culpado disso, o mercado é um pouco culpado disso, a gente começou dessa forma, mas, e de novo, usando a palavra estratégia, loyalty, fidelização, eu vou colocar CRM nesse meio, a gente fala, né, um pouquinho depois por que CRM é nesse meio, é a estratégia de negócio. A estratégia de negócio para gerar resultado, para gerar mais lucro para a empresa. Então, a gente não deve falar de loyalty pensando em eu preciso ter porque meu concorrente tem, eu preciso ter porque meu cliente está pedindo pontos, ou é uma estratégia que tem que estar muito integrada com a estratégia corporativa, com a estratégia de negócio da empresa, e ela precisa gerar resultado, tá? Então, um dos pontos, assim, a gente precisa atrair clientes dentro da estratégia, engajar clientes, crescer resultado desses clientes, conhecer muito o cliente, fazer o resultado de cada cliente ser melhor para a empresa, tá? Então, e não necessariamente uma ferramenta sozinha, que é a de pontos. Então, quando a gente fala de programa de pontos, é uma das ferramentas que a gente usa dentro de uma estratégia de loyalty, dentro de uma estratégia de CRM. Então, a gente pode usar cashback, a gente pode usar bounce back, a gente pode usar clubes de benefícios, a gente pode usar desconto como parte da estratégia. Então, assim, conceitualmente muito importante é tratar como estratégia, saber que é para gerar resultado de negócio e, principalmente, trabalhar o relacionamento com o cliente, né, embaixo de um guarda-chuva único, de uma estratégia única. Então, o programa de pontos isolado não vai dar o mesmo resultado se ele tiver pensado numa estratégia única, pensado numa estratégia que combina clube de benefícios com pontos, com cashback, com outras ferramentas que a gente tem de fidelização. Não, excelente, excelente. Olha que legal, galera. Então, estratégia, resultados e foco no relacionamento com o cliente. E não simplificar, né, simplesmente a um programa de pontos, a uma ferramenta de premiação, e muitas vezes isso acaba sendo começo, meio e fim, né, dentro das empresas. Então, é uma visão mais abrangente, mais alto nível, né, mais estratégica de como realmente poder aplicar, né, esse conceito. E assim, eu acho que é um mantra, é uma filosofia que ele é um direcional para toda a estratégia da empresa, como você bem falou, né? Eu acho que isso posiciona as empresas de uma maneira diferente. Podemos falar de casos, de experiência, ao longo da nossa conversa, de citar empresas? Boa, Júlio. Bom, e eu queria trazer também um outro conceito, que é o seguinte, você falou muito, poxa, é uma estratégia de gestão do relacionamento com o cliente e o programa de pontos é uma ferramenta, um mecanismo, né? E você tem outros que também você citou. Deixa eu trazer aí uma questão que é a seguinte, onde entra a experiência do cliente dentro, né, dessa estratégia, dessa visão? Qual que é a sua percepção, a sua visão sobre isso? Respondendo direto, Tesório,
experiência hoje, nós estamos, eu chamo que a gente está num Loyalty 3.0, ou até 3,5, vamos chamar assim, migrando de um Loyalty 3.0 que é totalmente baseado na experiência do cliente, né? Onde a palavra-chave é a experiência do cliente, tá? Só o 3,5, por eu falo 3,5, o 4 a gente vai estar mais forte em inteligência artificial, em IoT, internet das coisas, então assim, isso está crescendo muito, vai nos ajudar muito a ter uma estratégia de loyalty melhor, tá? Então, a gente não chegou lá ainda, mas está nesse caminho. Antes de falar da experiência específica, por que 3.0? A gente começou no 1.0 sendo totalmente transacional, né? Então, a fidelização começou principalmente no setor financeiro, com os bancos, com cartões, com cartão de crédito principalmente, e com as empresas aéreas, com milhagem, mas focando totalmente na transação, né? Então, você voa mais, você ganha mais. Você compra mais, você ganha pontos, né? E aí, se você tivesse o cartão X olhava a sua transação lá e não quem era o tesouro. Você podia gastar o dobro em outro cartão, mas ele te classificava o quanto você transacionava com ele. Posso fazer uma por provocação favor, manda bala. em cima disso? Desculpa te interromper, mas acho que só para não perder o fio da meada, você falou que a versão 1.0, né, de uma camada de loyalty. Mas ainda eu vejo muitas empresas nessa versão 1.0 que ainda olham o consumidor pela perspectiva transacional. É fato isso? Fato, tá? Infelizmente é fato. E assim, elas deixam de olhar outros comportamentos, que a gente chama de outros comportamentos, ou de comportamentos não transacionais do consumidor ou do cliente como um todo, para conseguir interagir melhor com ele, para ter mais resultado com ele, né? Então, exemplos práticos ali, uma empresa de seguro, se ela, empresas que estão trabalhando melhor o relacionamento, ela quer que o seu segurado faça ginástica, né? Tenha uma vida saudável, coma de forma saudável, porque isso vai diminuir sinistro. Exato. Diminuindo o sinistro gera mais negócio para ela. Então, assim, eu não quero estimular com que ela feche o seguro X, A, B ou C, mais caro ou mais barato. Eu estou olhando outros comportamentos que vão gerar resultado de negócio. Então, sair do transacional é olhar para outros comportamentos. Óbvio que eu quero vender mais, óbvio que eu quero ter mais resultado, mas assim, quais outros comportamentos, quais outras atitudes, quais outros variáveis que o cliente, seja B2B ou B2C, eu preciso engajar esses comportamentos para chegar no resultado de negócio que eu estou buscando. Então, mas é fato, Tesori, muitas empresas ainda estão no Loyalty 1.0. O que não tem problema voltar para o passado, né? O back to the basics, acho que é importante também. O transacional é importante, ter o objetivo de gerar resultado de negócio, sabe? Ter os KPIs ali de transação sendo mensurados é muito importante, né? Porque às vezes tem empresas que estão aqui no 3.0 e esquecem do básico, que também é um problema, né? Que também prejudica a estratégia, tá? Mas de novo, é fato sim que ainda tem empresas. Mas ele estava falando 1.0, 2... Então, Tesori, 1.0 era totalmente transacional, né? Então, o Loyalty, lá na década de 80, 90, ele olhava para a transação do cliente. Então, começou no mercado principalmente cartão de crédito, nas empresas aéreas, cartão de crédito você comprava e ganhava pontos, e esses pontos você trocava por algo, milhas aéreas, então você voava e ganhava suas milhas para voar de novo, mas as empresas olhavam somente a transação que você fazia e não outros comportamentos, né, que você pode ter que geravam essa transação mais alta. O 2.0 é a era dos dados, onde a gente conseguiu, né, o surgimento de Big Data, os Data Lakes, das redes sociais, onde a gente tinha uma gama de dados muito extensa, muito grande do consumidor, do cliente, e conseguia analisar esses dados e conhecer melhor. Você falou de Peppers and Rogers, então, quando nesse Loyalty 2.0 a gente se aproximou do one-to-one, né? Então a gente se aproximou de ter um relacionamento one-to-one, de ter um marketing one-to-one com o cliente, muito em função desse conhecimento que a gente tinha, que veio através dos dados, tá? Como você perguntou anteriormente, Júlio, tem empresa que ainda está no transacional? Tem empresa que também usou os dados, né,
a quantidade de dados não necessariamente faz com que você tenha um melhor relacionamento com o cliente, porque se você não usar, se você não transformar esses dados em informação, essa informação em conhecimento, esse conhecimento em interação, engajamento com o cliente, não vai adiantar nada. Então, mas o Loyalty 2.0 usado corretamente, usando os dados para transformar em informação e usar essa informação para se relacionar com o cliente, engajando os outros comportamentos, não só os transacionais, isso é muito importante. Pegar um exemplo só para não ficar tão teórico, né, de o que são esses outros comportamentos. Uma empresa de seguro, por exemplo, ela quer ter menos sinistro, ela quer que o cliente contrate o seguro dela com o menor sinistro possível. Então, ela não tem que estimular, não tenha sinistro, né? Não dá para fazer isso. Então, um seguro de vida, o que ela, nesse conceito de experiência do Loyalty 3.0 e não transacional, eu vou estimular com que ela tenha uma vida saudável, eu vou estimular com que ela coma comida saudável, eu vou estimular com que ela faça exercício. Isso, aparentemente, não tem nada diretamente com a contratação do seguro, mas tem tudo a ver com o resultado de negócio dessa empresa. Então, estimular esses outros comportamentos que vão gerar resultado. Então, isso se aplica em qualquer cenário, tá? Ipiranga é nosso cliente, a gente gerencia o programa com os franqueados, com os donos de postos de gasolina, e a Ipiranga quer o quê? Vender mais combustível, vender mais lubrificante para ela. Só que ela não precisa estimular diretamente este comportamento transacional. Ela faz com que, se você tiver um posto com a marca atual, com o logo atual, se você tiver seus funcionários treinados, se você a sua equipe treinada, os frentistas treinados, se você tiver o mix correto de produto, a consequência vai ser vender mais, né? Ou a Ipiranga vender mais, eles consumirem mais. Então, a gente, de novo, estimula esses outros comportamentos para chegar no comportamento transacional, que é o que a gente quer. Então, essa evolução do 1.0 transacional, 2.0 muitos dados, muita informação dos clientes, o 3.0 baseado na experiência, né? A experiência do consumidor como um todo, transacional, comportamental, não só no ambiente da sua empresa, mas fora do ambiente. Voltando lá para 1.0, quando a gente falou de cartão de crédito. Se você tivesse o cartão A e o cartão B, você seria classificado no cartão A só pela sua transação lá. Você poderia transacionar 3 vezes mais com outro cartão, que para o cartão A você seria o Tesoro transacionando 1x, enquanto o Tesoro é 4x. Então, assim, a empresa que tem 1x deveria olhar o Tesoro como o 4x de gasto no cartão e tentar pegar a fatia do cartão B, né? Então, olhar para a experiência nesse 3.0 é olhar, ter uma visão 360, ter uma visão completa do cliente para conseguir se relacionar da melhor forma possível com ele. E, só complementando, a gente falou disso, mas a gente está caminhando cada vez mais rápido para o 4.0, com o uso de outras tecnologias, né, de novas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, para que a gente consiga cada vez mais ter ferramentas de interação mais assertivas, mais rápida com o consumidor, com o cliente. Não, excelente, excelente. Gente, olha que legal. Então, uma evolução, né, dessa estratégia 1.0, muito focada na transação. E eu diria, assim, uma opinião pessoal, ainda acho que tem muita empresa que começou e parou no 1.0, e a gente tem, se a gente fizer uma análise da nossa experiência pessoal com as marcas que a gente consome no dia a dia, eu acho que a gente vai poder lembrar de muitas coisas e muitas marcas que ainda estão paradas, né? Nesse momento 1.0. O 2.0, que aí já o uso dos dados, né? E não só o uso dos dados, mas transformar os dados em informação, conhecimento e acionar esses dados dentro da estratégia de negócio para gerar resultado, mas aí num contexto mais abrangente, né, do consumidor. E o 3.0, agora focando na experiência do cliente, né? E a gente tem casos não recentes, casos até famosos, né, de longa data, como o caso da Zappos, né, que foi comprada pela Amazon e se tornou referência, né, em estratégia de experiência, encantamento, fidelidade de cliente, né? Então, a filosofia da Zappos, que é uma empresa de e-commerce, de vendas de calçados, tornar os clientes felizes, independente se está havendo uma transação ou não, né? Até a passagem no livro, não sei se você leu o livro do CEO da Zappos, né, a história da pizza, né, que 2 horas da manhã
um atendente da Zappos recebeu a ligação de um consumidor que precisava de uma ajuda para comprar uma pizza, né? Imagina o seguinte, você está vendendo calçados num call center, vendendo tênis, produtos, e um cliente te liga para perguntar informações sobre pizzaria. Racionalmente, o que esse atendente deveria fazer? Cara, essa ligação você ligou no lugar errado, eu não consigo te ajudar. Mas não, com a filosofia, com a cultura de foco na experiência, na felicidade, no encantamento, ele se prontificou a resolver, a pesquisar e dar ali a solução. Então, esse é um caso que me veio agora, ele deve ter outros, né? Só, falando de Zappos, se eu não me engano, foi eles que tiveram a primeira CHOs, Chief Happiness Officer, né? Então, assim, e olhando, assim, acredito que eles foram os primeiros a ter isso e voltado para a atenção do cliente, né? Então, assim, de ter a atenção do cliente. O varejo, desculpa, pegando o caso, o varejo está baseado em eficiência, né? Então, total em eficiência. Só que não necessariamente ele tem a atenção do cliente. A Zappos foi a primeira ou a precursora de, cara, se eu não tiver a atenção completa do cliente, por mais eficiente que eu seja... Eu sou mais um. Eu sou mais um, né? E eficiente outras vão ser. A atenção do cliente não necessariamente outras vão ter. Então, concordo sempre. E por isso que foi vendido Zappos é um baita caso pelo de valor sucesso. Que foi para a Amazon. Exato. Né? Não, muito legal. Agora, Júlio, deixa eu te perguntar, algo que talvez a nossa audiência esteja assim, processando e se perguntando, quem deve liderar essa estratégia dentro das empresas? Você comentou do caso da Amazon, que teve uma diretora, né, de Happiness, mas, ou seja, é uma diretoria específica, é uma área, é um departamento, são vários departamentos que estão organizados ao redor de uma cultura centrada no cliente. Quem lidera isso nas empresas? Essa pergunta é interessante também, Tesori, e vou voltar, já que a gente falou de Loyalty 1.0, né? Cara, eu fui no meu primeiro NCDM, National Conference Database Marketing, caramba, acho que foi em 92, 93 isso. E tinha uma palestra exclusiva sobre esse tema, que era Who is Driving the Bus? Né? E o buzz de business mesmo. Então, e a discussão muito forte na época é CRM ou Database Marketing. É de TI ou de marketing? Tá? Essa discussão ainda continua, imagina. Ainda tem discussões interessantes nisso, mas eu vou voltar na nossa primeira pergunta, na nossa primeira discussão. Uma vez que Loyalty, CRM, deve ser estratégico, é uma estratégia de negócio para gerar resultado de negócio, não tem uma área que toca, tá? Você usa uma palavra aqui bem importante, que é filosofia. Então, assim, CRM, Loyalty, fidelização, precisa fazer parte da filosofia da empresa, precisa fazer parte do mindset da empresa. Então, assim, não tem uma resposta direta, tá? Depende muito da empresa. O mundo ideal, para mim, é que existisse, e algumas empresas já têm isso, que existisse uma área específica para relacionamento com o cliente, que respondesse direto para o presidente, que respondesse para o board da empresa, tá? Então, e olhando não para a plataforma, para a campanha, para a criação, então assim, que olhasse para a estratégia de relacionamento com o cliente. Então, o mundo ideal deveria existir uma área olhando para o relacionamento como negócio, e não olhando para o relacionamento como apenas comunicação, e nem que fosse liderada para uma área que visse essa estratégia como uma plataforma somente, porque a plataforma sem estratégia também não vai obter o melhor resultado, mas não tem uma resposta direta. Essa discussão existe. E cada caso é um caso. E cada caso vai ser um caso. Na prática, já que a gente falou de prática, né? Na prática, o que eu vejo hoje como loyalty, as empresas estão, ou quem está liderando mais fortemente nas empresas é a área de marketing / comercial, né? Então, empresas que têm só marketing, empresas que têm marketing comercial juntas, ou em alguns casos, principalmente em B2B, é a área de trade, que tem um relacionamento com os revendedores, com o intermediário. Então, normalmente hoje, o que eu acho positivo, tá? Se eu for voltar no NCDM lá de 92, Who is Driving the Bus, né? Então, assim, que bom que esse motorista hoje está mais em negócio, né? Porque reforça a ideia de ser estratégico, de ser uma estratégia de negócio para gerar resultado para a companhia. Então, acho que este é o caminho, mas o mundo ideal, se tivesse alguém olhando
especificamente para o relacionamento com essa visão de negócio, que tivesse tecnologia, que tivesse marketing, comunicação, finanças embutido nessa área, seria o caminho ideal. Não, excelente, excelente, maravilha. A gente tem alguns clientes aqui que já chegaram nesse nível de maturidade, porque eu acredito muito numa evolução, né, das empresas e a gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem alguns clientes que chegaram no nível de criar uma área, né, de gestão de relacionamento do cliente ou gestão da experiência do cliente. Perfeito. Tá? Uhum. E qual o papel dessas áreas? Olhar para todos os pontos de contato da empresa com o cliente, olhar para os dados, para a classificação, para a segmentação, para a clusterização, né? E principalmente entender o seguinte, isso que você falou muito bem, como é que eu consigo rentabilizar ou gerar mais receita com os meus clientes? Porque eu já paguei para esse cliente, já está na minha base, né? Então, a famosa estatística, né, que a gente aprende na faculdade, cara, vender para um cliente novo custa 10 vezes ou mais do que reter o seu cliente, né? Então, acho que faz muito sentido o que você falou e eu vejo algumas empresas já caminhando nessa direção. Mas, por outro lado, e aí eu vou já trazer num próximo ponto, que é assim, entrar no contexto de empresas B2B. Né? Eu queria que você trouxesse aqui para nós um pouquinho dessas aplicabilidades, de experiências de empresas que vendem para empresas, como que elas podem usar, né, e adotar essas estratégias de retenção, fidelização, e não simplesmente, e aí acho que tem uma reflexão, ter uma área de pós-venda chamada de sucesso do cliente. Isso é importante ter uma área de sucesso do cliente. E a gente aqui, inclusive, está investindo muito em ajudar as empresas a terem uma área de sucesso do cliente. Mas não pode se limitar só a isso. É como você bem falou, todo mundo tem uma certa responsabilidade na experiência. Mas, voltando aqui ao ponto, as empresas B2B, Júlio, como é que elas podem usar, né, esse conceito? Vamos lá, Tesori. E, assim, uma coisa muito comum também é você, o Loyalty B2B, o Loyalty B2C, eles são diferentes, né? Vou traduzir a pergunta como isso. Na minha opinião, não. De novo, se a gente considerar a Loyalty como estratégico, como estratégia de negócio, se você é uma empresa B2B, os conceitos de atrair, engajar, crescer, são os mesmos. Você pode usar ferramentas diferentes, você não vai ter cashback no B2B, você vai ter outras ferramentas, você pode dar... engajá-lo e dar desconto na compra dele, ou fazer com que ele tenha acesso a produtos antes de outros revendedores ou outras empresas, tá? Assim, você gera benefício, você vai gerar uma experiência diferente para ele com treinamento e tal, mas conceitualmente, olhando para a estratégia de negócio, a princípio, o conceito é o mesmo, a filosofia deve ser a mesma, tá? Então, respondendo diretamente, o B2B a gente usa outras ferramentas, tá, do que no B2C, mas como estratégia de negócio para gerar mais resultado, o conceito é o mesmo. Acho que tem um ponto diferente ali no B2B, só que, e aí eu posso citar Cielo, que eu atendi há muito tempo, a própria Ipiranga, a Intelbras, que são clientes nossos com programas B2B, Michelin, que também está falando com B2B hoje, quanto mais eu tratar ou me relacionar corretamente com o meu B, né? com o meu cliente, que é uma outra empresa. Pensando no negócio dele, pensando em como eu faço com que ele gere mais resultado de negócio com a implementação da minha estratégia de loyalty. Então, no B2B, a gente tem que ter uma estratégia de loyalty que favoreça o meu B a fazer mais negócio com o C dele, ou até com o B dele, tá? Para gerar mais resultado de negócio. Então, acho que é só este ponto que no consumidor final você quer que ele... né, o objetivo é que você gere uma experiência melhor para ele, gerando resultado para você. No B2B, além dessa experiência, se você se preocupar, se você valorizar o negócio dele... A última milha, que é o negócio dele. Exato, o negócio dele, você vai ter mais resultado na sua estratégia de loyalty. Deixa eu só comentar um outro ponto que você colocou na pergunta aqui, Tesori, que relacionado à pergunta anterior. Muito legal você ter clientes que já têm a área de CS, né? E acho que um ponto fundamental em relação a quem lidera também, que foi a pergunta anterior, ligado ao CS, de novo, como filosofia de negócio, não adianta a gente ter as áreas isoladas também, seja de CS ou de relacionamento, se ela não fizer parte da cultura corporativa da empresa, né? Então, acho que
Eu respondi o quem lidera como área, mas uma coisa fundamental para que a estratégia dê certo é o dono da empresa, o board da empresa, o C-level da empresa precisam estar alinhados, precisam comprar essa ideia, senão não vai para frente. Tá? Precisa estar no sangue de todo mundo da empresa, e para estar no sangue de todo mundo, precisa fazer parte da cultura, e para fazer parte da cultura, o board tem que estar envolvido, tem que estar, mais do que envolvido, tem que estar engajado nessa causa também, senão não vai dar certo. Claro, legal. Não, excelente, excelente. Por mais que sejam iniciativas departamentais, você precisa ter uma visão estratégica direcionada de cima para baixo, né? Com certeza. Até o próprio fato de você criar a área de CS autônoma, independente, para fazer a gestão do relacionamento, do sucesso ou do relacionamento, por exemplo, precisa vir de cima, né? Não estou criando, porque o RH falou que eu tenho que ter uma área de CS. Não, eu estou criando a área de CS, ou a área de relacionamento, ou a área de gestão de clientes, porque isso é importante para o meu negócio, isso é importante para o meu resultado de negócio. Não, excelente, excelente. E, Júlio, deixa eu perguntar também aqui sobre um tema que também existe uma certa dificuldade de entendimento, que é a seguinte: métricas, indicadores. Quais são as métricas mais comuns, os indicadores mais comuns que as empresas podem planejar, trabalhar, avaliar, entender se essa estratégia está sendo bem sucedida, se não está sendo bem sucedida, enfim, fala um pouquinho sobre métricas e indicadores. Beleza. Acho que a gente tem várias métricas, tá, Tesoro, e diversas empresas, né, falam, vamos definir os KPIs, vamos definir as métricas. Se a gente falar de uma métrica, tá, e para mim, se a gente conseguisse medir, de fato, se as empresas conseguissem medir uma métrica, que é o ROI, cara, só essa métrica sozinha mata todas as outras, tá? Óbvio que ROI, retorno sobre investimento, né? Então, vou citar um caso real, e estou falando de dados que são públicos, então, beleza? Nesse caso da Ipiranga que a gente falou com os donos de postos, a Ipiranga tem um ROI de 240%, tá? Ou seja, a cada R$1 que a Ipiranga investe no programa, ela tem de volta em lucro R$3,4, né? Então, assim, só essa métrica sozinha já diz muita coisa, mas falando de outras métricas, acho que LTV é uma métrica muito importante que ajuda a ter o ROI, então o LTV, Lifetime Value, né, o valor, quanto que o cliente me vale em todo o ciclo de vida dele, você ter os índices de churn, o índice de retenção, índice de crescimento, ter o share of wallet do seu cliente, o quanto que ele consome. Então, assim, você tem diversas métricas básicas, tá? Mas se a gente focar numa métrica que é o ROI, tá? O ROI sozinho, aliás, isso é importante, né? Se você tiver um ROI, não tiver um ROI positivo, não use, não faça, porque, assim, não vai adiantar nada. Se implementar algo que não vai te dar resultado de negócio, implementar algo dentro de loyalty que não vai te dar resultado de negócio, não faça, você está gastando dinheiro, você está gastando dinheiro e esforço à toa. Então, para mim, o ROI é o principal indicador que a gente deveria seguir, perseguir todos os dias, olhar para o ROI do que a gente está fazendo em loyalty. Tá? Não, excelente, excelente, muito bom. Ô, Júlio, a gente falou um pouco sobre tendências, cara. Você falou, né, da evolução, né, das ondas 1, 2, 3, 4... Mas fala um pouquinho sobre tendências, para onde esse mercado está indo, né? De estratégias de fidelização, loyalty, fala-se muito sobre SG, inteligência artificial. Fala um pouquinho sobre para onde está indo. Legal, Tesori. Eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouco diferente, tá? Seria muito natural falar de tendências. A IA está crescendo, então a tendência vai ser, sim, a gente facilitar processos dentro da estratégia de loyalty como um todo, a tecnologia avançando cada vez mais, a capacidade de dados cada vez mais, tudo isso são tendências dentro do loyalty, tá? Mas mudando um pouquinho o rumo dessa conversa, mas que para mim é uma tendência muito forte, por que esse relacionamento com o cliente, por que a gente precisa dar cada vez mais importância para isso, olhando como estratégia? Porque essa pecinha chamada cliente, essa pecinha chamada consumidor, está muito diferente, né? Então, assim, como que eu vou me relacionar ou gerenciar esse relacionamento visando o resultado de negócio se a outra parte com
com a qual eu estou me relacionando está muito diferente, né? Então, se a gente falar de uma geração Z da vida, que são os consumidores atuais, eles são fiéis a nada, né? Fidelização a nada. Eles trocam de fornecedor, de empresa, onde eles compram, de produto, como trocam de roupa. Então, assim, tem zero fidelização, né? Eu estou generalizando, obviamente, mas é uma tendência dessa geração. É uma tendência dessa geração, e que bom, isso que eu vou falar agora, que eles estão valorizando outras moedas, que eles estão, o que a gente chama de moedas escondidas dentro do loyalty, dentro da fidelização. Enquanto a gente falou de transação lá no Loyalty 1.0, da experiência, atualmente, essa experiência nessa geração nova, nesse novo consumidor, nesse novo cliente, eles estão, você citou ESG, eles estão olhando muito mais para as causas, né? Causas, sejam de propósito, de causa, sejam... cara, se você é uma empresa que... E um ponto importante, né? E com rede social, com a comunicação cada vez mais abrangente, rápida, direta, um post pode quebrar uma empresa, né? Um post mal colocado não vai quebrar uma empresa gigantesca, pode até fazer um estrago, mas assim, uma empresa média pequena, de repente, vai quebrar por ter um post homofóbico, racista. Então, assim, olhar para as causas, olhar para ESG de uma maneira completa, não fazer greenwash só, né, mas assim, de fato, ter uma postura, ter uma transparência, que o seu consumidor, que o seu cliente que está diferente, veja que você também está preocupado com as causas, que você também está eticamente correto dentro do mundo atual, é muito importante para você ter o engajamento, ter a fidelidade, ter o melhor resultado deste cliente. Então, acho que, não sei, de novo, saindo do ponto comum da resposta à tendência, a tendência é o consumidor está diferente, o cliente está diferente, o cliente está muito mais informado, o cliente, além de ele estar diferente sem ser fiel, ele tem informação de todos os lados. Muitas vezes o nosso cliente, seja ele uma empresa ou um consumidor, conhece mais do nosso produto, do nosso serviço do que a gente. Né? Então, assim, como lidar com esse consumidor diferente? Então, acho que a tendência ali cara, se eu fizer as coisas da mesma forma que eu fazia há um tempo atrás, pensando no consumidor, vamos lá, eu com 52 anos, tá? Se eu pensar em estratégias olhando para o meu comportamento, ferrou, porque eu não sou o consumidor atual, eu não sou esse... então, assim, a tendência o consumidor está diferente. Olhe para esse cara de um jeito diferente. Tem estratégias diferentes, inovadoras, adequadas a não só a transação, aos comportamentos tradicionais, mas no passado a gente... Vou ter que pensar em ESG numa estratégia de loyalty? Não, isso é coisa isso é coisa da área X ali, né? Não, hoje tem que fazer parte da estratégia da empresa. Transparência é fundamental, né? E acho que, e aí, olhando dessa forma também, Tesório, esse consumidor está cada vez mais empoderado, né? Empoderado pela legislação, LGPD, Open Banking, Open, tá? Então, assim, eu posso trocar de operadora de celular mantendo meu número, eu sou cliente do banco X, mas eu posso, através do banco X, ver meus investimentos no banco Y, investir no banco Y no relacionamento com o banco X. Então, assim, como que, assim, a legislação está cada vez mais empoderando esse cliente. Então, assim, você tem um cliente diferente, um cliente valorizando outras moedas, mais informado e exigente, consequentemente. Cara, a gente tem que fazer algo... Tá mais difícil. Tá mais difícil fazer. Então, acho que a tendência é perceber essa mudança, olhar para essa mudança, né? E se adaptar e se adequar para essas novas moedas que estão... Isso é muito legal. E me volta, né, a tudo que a gente vem discutindo aqui, que cara, as empresas precisam se preocupar com o cliente. A gente ainda vê e percebe muitas empresas se preocupando com a concorrência,
Poxa, eu quero ser melhor com o meu concorrente. Analise os meus concorrentes. E pouco se preocupando com o consumidor, com o cliente. E acho que isso vai muito ao encontro do que você disse. Foca no aprendizado, no feedback, na análise de comportamento, no perfil do seu cliente, né? Eu acho que essa complexidade toda, e está cada vez mais difícil, mas na essência não deixe de ouvir o cliente, né? De estar próximo, de entender, de olhar, ter o feedback, olhar os dados, né? Acho que é o básico, como você bem falou, né, Júlio? Assim, né, Tesori, concordo 100%, não é nice to have olhar para o cliente. É isso aí. Né? Assim, já foi nice to have olhar para o cliente. Só, acho que importante citar também o fato de você olhar para o cliente, de forma alguma, te permite não ser eficiente nas outras coisas, né? Ou não ter qualidade no seu processo, no seu produto. Não são nada excludentes, ao Exato, né? Mas assim, é que essa atenção do cliente ou essa preocupação com o cliente faz parte, tem que fazer parte do básico, assim como qualidade do produto, preço. Exato, eu preciso pensar no cliente como parte do meu negócio e não nice to have, não, vou olhar isso à parte. Não, se você fizer isso, você tende a ter menos sucesso do que quem está fazendo o comprando. Muito bom. Pegadinha? Posso fazer uma pegadinha? Vamos lá. Essa não está no script, hein? Talvez eu responda de um jeito torto também, então vamos lá. Olha só, CRM e Loyalty. Legal. Coisas diferentes. CRM depende de Loyalty, Loyalty depende de CRM. Essas coisas são separadas, são juntas. Boa. Cara, fala um pouco sobre isso. Cara, essa pergunta, vou responder não com pegadinha, mas de uma forma talvez não politicamente correta, tá, Tesori? Assim, para mim é a mesma coisa, né? Então, voltando na primeira pergunta, no primeiro conceito que a gente colocou. CRM, Customer Relationship Management, né? Loyalty, quando você perguntou, é uma filosofia para a gente se relacionar melhor com o cliente ou visando o resultado de negócio, tá? Então, para mim, como estratégia de negócio, como estratégia de loyalty, de CRM, integrada à estratégia de negócio para gerar mais resultado, elas são a mesma coisa, tá? Por que no mercado ela é diferente, né? Então, assim, você vai integrar o meu CRM com a minha plataforma de fidelidade, com o meu ERP, isso acontece, tá? E na minha opinião, na minha análise pelo menos, isso foi causado pelas empresas de tecnologia que vendem ferramenta, e para vender ferramenta ela precisa, tá aqui uma plataforma de CRM, tá aqui uma plataforma de fidelidade, tá aqui uma plataforma, a gente não falou essa palavra, mas podia ter citado em B2B, uma plataforma de incentivo. Fala, cara, incentivo é a mesma coisa de loyalty, é a mesma coisa de CRM. Então, conceitualmente, estrategicamente, para mim, eles são a mesma coisa, tá? E eu falei de CRM aqui em algumas respostas, porque para mim essa estratégia guarda-chuva é a mesma coisa. Tá, ela é separada por tecnologia, que a tecnologia é importante? Ela é fundamental para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas andarem, né? Mas a tecnologia sem a estratégia não vai dar certo, não vai acontecer. Então, essa divisão, e infelizmente aconteceu e o mercado interpreta como coisas diferentes, foi causada pelas empresas de tecnologia que vendem plataformas, vendem softwares para eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal coisa. E aí isso acaba direcionando o mercado de uma forma. Isso aí. Até porque concordo muito. Até porque muitas dessas empresas são gigantescas, têm investimentos gigantescos em comunicação, de taxar CRM como CRM é isto, loyalty é isto, sem olhar para a estratégia. Perfeito. Não, concordo muito. 200% de certeza que é isso mesmo. Então, para mim também é uma coisa só e a gente tem que educar o mercado cada vez mais, né, em cima disso. Júlio, cara, fechando aqui o nosso papo, acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando, tem muitas questões, muitos temas. Se deixar, eu fico horas muito mesmo. Legal, eu adoro falar disso. Acho que já vou te deixar um convite para a gente voltar e falar mais sobre isso. Mas para fechar aqui a nossa conversa, o nosso papo, cara, para quem está começando, não tem nada ainda, mas quer dar um primeiro passo, né? Quer fazer as primeiras iniciativas, desenhar a primeira estratégia, por onde começar? Por onde eu começo? Legal. O que eu penso primeiro? Planejo? Cara, como dar o primeiro passo? Tesório, eu gosto muito de usar,
para essa pergunta e para outros casos também, o conceito do Golden Circle, tá? E em loyalty isso é muito verdade também. Se você vai começar me pediram para fazer loyalty aqui, eu era gerente de marketing, falaram, agora você é responsável pelo loyalty, agora você é responsável pelo CRM da empresa. Acontece isso, tá? A gente recebe pessoas, e o que eu faço? Por onde eu começo? Acho que, primeiro, pergunta por que você está fazendo isso, né? O porquê que a empresa precisa disso e o porquê está ligado a essa estratégia. Eu vou implementar uma estratégia respondendo o why ali, respondendo por quê. Porque eu estou com problema de retenção de clientes, porque a retenção está influenciando no meu resultado de negócio, porque eu parei de crescer e se eu não... eu só consigo crescer mais através do relacionamento, através de uma estratégia de loyalty. Eu preciso aumentar a recorrência do meu cliente, ou a recorrência está fazendo com... ou a falta de recorrência está fazendo com que eu não tenha o melhor resultado de negócio. Então, acho que responder o porquê que eu preciso implementar é o fundamental para começar. Depois que você respondeu e esse porquê está alinhado à estratégia de negócio da empresa, aí sim a gente vai ver o que eu vou fazer, e o que pode ser um programa de pontos, pode ser começar com um desconto, começar montando uma base de dados para conhecer meus clientes e meus prospects, é o mínimo, né? Então, assim, que é o mínimo, mas sem responder o porquê, Exato. esse o que não vai levar a lugar nenhum. Então, por quê, o que e como. Né? Acho que seguir essa linha de por quê, o que e como vale para muitas outras coisas e para loyalty também. Né? Mas, e responder o porquê, nesse caso que a gente falou, olha, falaram que eu sou responsável por loyalty agora, o que eu faço? Cara, alinhe com o board da empresa, com o C-level da empresa, por que a estratégia de loyalty será importante para o resultado da empresa. Esse é o começo, o marco zero para a gente começar correto uma estratégia de loyalty. Juntando com a pergunta de CRM, né, Tesori, a gente há mais tempo no mercado, para não falar que a gente está velho, CRM há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, teve um boom de ferramentas e o termo CRM passou a ser pejorativo até, né, em alguns casos. Por quê? Justamente porque quem implementou não respondeu o porquê, ou não implementou pensando no porquê da ferramenta, né? E aí acabou, falar, beleza, tenho. Nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu estou investindo milhões de reais aqui nisso, sem olhar por quê, sem olhar para o resultado, e aí teve todo um problema com esse termo no mercado, né? Então... Exato. Não, muito legal, muito legal. Cara, queria te agradecer muito a sua presença, acho que foi uma conversa muito legal. Gente, eu não sei o que vocês acharam, aliás, queria pedir para vocês deixarem um comentário aqui no nosso canal, falando, né, sobre os conteúdos, dúvidas e tudo mais, mas eu queria muito te agradecer. Achei demais a nossa conversa. Eu acho que, de novo, né, dá para a gente falar sobre muitos outros assuntos relacionados a esse tema. Então, podemos falar sobre a importância dos dados, entrar mais especificamente na questão de dados, falar sobre tecnologia, sobre gestão e governança dessa estratégia de loyalty, orçamento, que orçamento alocar, como definir, como distribuir. Então, acho que, assim, tem muitos temas ainda que eu gostaria muito de conversar com você, mas eu queria muito te agradecer. Super obrigado. Foi uma honra, né, ter você aqui. Eu anotei bastante coisa, sempre aprendo, né, com os nossos convidados. Mas, cara, super obrigado. Queria deixar aqui esse espaço final para você agradecer também a nossa audiência e também passar os seus contatos, quem quiser falar com o Júlio também. Legal. Obrigado, foi um ótimo papo. Acho que a gente pode, com certeza, continuar com todos esses temas que você falou. A gente pode falar do nosso São Paulo. Podemos falar do nosso São Paulo assim, agora, podemos. Não, e juntar com fidelização isso. Como, por exemplo, o futebol é uma paixão e paixão leva a relacionamento, move comportamentos. Tem uma coisa bem interessante para a gente falar disso. Quente. Com certeza, vamos lá. Mas obrigado pelo convite, foi um ótimo papo mesmo, podemos continuar. De novo, atrás das câmeras aqui, obrigado, Gabi, Marina, Lelê. Foi um prazer estar aqui.
Eu acho que mais do que o meu contato pessoal, tá? A gente tem um site que chama Tudo sobre Incentivos, TSI, tá? Que tem bastante conteúdo sobre loyalty, Legal. sobre CRM, sobre fidelização. Vale a pena, quem não está cadastrado, se cadastrar ali. A gente tem uma newsletter semanal, tal, bem interessante, com muito conteúdo mesmo, com objetivo 100% educacional. Então, acho que é uma dica interessante para quem estiver querendo mais conteúdo também. A própria Hook fazendo isso, né? Claro. Então, assim, acho que os esforços, quanto mais a gente divulgar isso no mercado, somar esses esforços, melhor para o mercado, melhor para as empresas, melhor para todo mundo só tenha... Melhor para o consumidor, principalmente, né? Então, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Legal. Obrigado de novo pelo convite. Quem quiser falar com o Júlio, LinkedIn? Júlio Qualia, no LinkedIn, pode falar. Você vai responder. Com certeza. Boa. Gente, esse foi o nosso episódio com o Júlio. Eu demoro para responder às vezes, mas eu respondo todos. Então, mas responde. Não se preocupe se eu demorar para responder, mas eu respondo. Então, mas boa. Gente, esse foi o nosso episódio com o Júlio Qualia, referência em programas de fidelização, recompensa, loyalty. Então, conteúdo muito legal, muito bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.